Meus amigos, há pouco o Emerson Pansieri, no bloco do Cruzeiro, trouxe números do Matheus Pereira e, assim, vendo os jogos do Cruzeiro já chama atenção, Edu, mas quando você vai para os números, e o Pansieri trouxe esse recorte feito pelos companheiros do SofaScore, fica ainda mais evidente a fase, o momento, a maneira como esse cara tem jogado bola. Líder em assistências, em grandes chances criadas, em passes decisivos, em duelos ganhos pelo chão, em faltas sofridas, em passes para o último terço, aquele passe lá para a parte final do campo, para o ataque. E é o líder na pontuação dessa plataforma também, o Matheus Pereira, entre os jogadores do Cruzeiro no Brasileirão 2025. Nunca se viu no Cruzeiro o Matheus Pereira jogando a bola que está jogando, e o que mais me chama a atenção é quando o time joga bem ou quando o time joga mal, Edu. O Matheus está vivendo um momento espetacular, para mim, o melhor momento dele com a camisa do Cruzeiro. Ele já teve ótimos momentos, porque na temporada 2025 a gente vê uma versão mais completa do Matheus Pereira, e hoje ele está jogando num time mais encaixado, né? Um time melhor. Ele não precisa ser protagonista sempre, ele tem ótimos jogadores ao seu lado para dividirem protagonismo com ele. O Caio Jorge é o principal, porque talvez formem uma das melhores duplas hoje do futebol brasileiro. Não estou falando dupla de ataque, mas dupla de equipe. Hoje mais cedo a gente estava fazendo uma entrevista, eu e o Pedro Leite, com o Diego Vieira da Outlier FC, que é uma empresa de scout, e eles têm como cliente o Matheus Pereira. Então ele faz esse trabalho individualizado, e ele elogiou muito, cara, da capacidade do Matheus Pereira de assimilar as coisas, as dicas. É uma empresa que potencializa, né, o atleta já está preparado, o clube já dá toda a estrutura, mas, como disse o Diego, nem que seja 0,1%, eles têm essa capacidade de potencializar. E 2025, ele é uma temporada em que o Matheus Pereira ele tem um jogo mais coletivo, né? Antes, eu falo aqui que o Cruzeiro jogava para o Matheus Pereira nas temporadas anteriores. Essa temporada o Matheus Pereira joga para o Cruzeiro. É um jogo mais coletivo, é um cara que entrega hoje muito mais sem a bola, e para mim tem muito do Leonardo Jardim, porque há treinadores que potencializam jogadores. E desde que o Leonardo Jardim chegou e deu sequência ao Matheus Pereira como titular, ele foi crescendo num fundamento que chamava atenção quando ele estava na Inglaterra e em Portugal, e que nas primeiras temporadas com a camisa do Cruzeiro meio que se perdeu, que é esse jogo sem a bola, capacidade de pressionar, de desarme, defendendo mesmo lá na frente. E essa temporada o Matheus tem mostrado isso. Agora, a capacidade dele com a bola nos pés ela é incrível. E quando ele encontra um elenco que tem Caio Jorge, quando tem Gabigol em determinados jogos, ele encontra um elenco em que os laterais estão muito bem, tem um meio de campo com Romero e Lucas Silva, que tem muita qualidade, principalmente o Lucas, na saída de bola, e que essa bola já chega mais redondinha para o Matheus Pereira, aí facilita a vida dele, né? E é dirigido por um dos melhores treinadores hoje no futebol brasileiro, o Leonardo Jardim. Então ele está entregando muito, está jogando muita bola. Ô João Vitor Xavier, tem vivido uma fase espetacular o Matheus Pereira, né? Um dos pilares desse Cruzeiro, né, João? Cirilo, é o grande cara, né? O Matheus Pereira é o cara desse time do Cruzeiro. Claro que junto com o Caio Jorge, artilheiro, goleador, tá metendo gol de tudo quanto é jeito, mas quando você olha tecnicamente, o Matheus Pereira é um jogador muito regular e um jogador muito qualificado. É bonito ver o Matheus Pereira jogando, qualidade técnica, visão de jogo, inteligência, poder de decisão, é um jogadoraço. E vou te dizer um negócio, viu, Cirilo? O Matheus Pereira, ele só não tá num outro patamar no futebol brasileiro por dois motivos. Primeiro, por uma coisa que a gente sofre historicamente em Minas Gerais, que é o preconceito da imprensa do eixo Rio-São Paulo com jogadores que brilham aqui em Minas. Já vimos isso, Dirceu Lopes não foi para uma Copa do Mundo. Isso é brincadeira de mau gosto, né? Falar que um gênio igual o Dirceu não foi para uma Copa do Mundo é brincadeira de mau gosto. Reinaldo, só se tivesse sido jogador do Flamengo, do Corinthians, tinha estátua para ele Brasil afora. Então o jogador mineiro, ou que joga em Minas, sempre sofreu com isso. Sempre sofreu. E isso
acaba ofuscando um pouco para o Brasil inteiro o brilhantismo do Matheus Pereira. E a outra coisa, Cirilo, é a persona do jogador, é o jeito dele. Ele é um cara muito acanhado, muito tímido, muito reservado. Então ele não é um cara de bater o tambor para ele mesmo, de fazer muito barulho, né? Aquela coisa de Túlio Maravilha, né? Do jogador falastrão que se vende. O Matheus Pereira em campo se vende como ninguém. Fora do campo ele é mais reservado. Mas é um baita jogador. Para mim, é o melhor 10 do futebol brasileiro no momento. É o cara nesse time do Cruzeiro e dá muito gosto de ver essa dupla de 2 baita jogadores que o Cruzeiro fez, com o Matheus Pereira e com o Caio Jorge, jogadores que foram investimentos muito bem feitos pelo Cruzeiro e que estão dando um resultado muito grande, viu, Cirilo? Pois é, o Ale, dos jogos recentes do Cruzeiro é assim, porque incontestavelmente a briga por melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ela estava restrita entre Caio Jorge e Arrascaeta. Nos últimos jogos, Flaco Lopes e Vitor Roque se juntaram a essa turma. O Matheus Pereira fica no radar também ou tem que ter calma para colocá-lo nessa primeira prateleira da temporada do Campeonato Brasileiro? Não, fica no radar e inclusive com mais técnica do que esses 2 últimos aí que você citou, né? O Flaco e o Vitor Roque realmente estão fazendo um campeonato especial, mas tecnicamente o Matheus é muito rico. E é até bom aproveitar a tua audiência, que é enorme, né, gigantesca, para esclarecer alguns pontos que eu nunca mais falei. Eu não tenho nada contra o Matheus Pereira, inclusive recebemos eles, eu e o João, aqui no antigo Bastidores, sempre muito cortês comigo e eu com ele, evidentemente. E quando eu me referi ao Matheus Pereira, foi até num podcast do Duda Garbi, que eu participei lá no Rio Grande do Sul, eu já tinha falado as mesmas coisas no microfone da Itatiaia. Mas para algumas pessoas só vale quando falam fora daqui, né? Inclusive para a imprensa do eixo, que eles levam tanto em consideração. Eu falei a mesma coisa. Falei bem do Matheus Pereira, falei que ele jogava muita bola, que ele é um cara muito talentoso, e só que ele tinha que ficar mais feliz com tudo que Deus ofertou para ele, que é um time de uma torcida incrível, num Mineirão lotado, um time que inclusive, como disse o Edu, agora era bem melhor, né? Naquela ocasião em que ele estava mais infeliz, que ele falou que pediu para sair e tal, não sei o quê. E que eu achava que ele devia usar esse potencial e viver esse momento com mais alegria. Foi basicamente isso que eu falei. Ele foi aos microfones, depois de uma derrota de um clássico, para falar que eu faltei com caráter quando falei com ele, uma coisa assim, e não é mentira, não é uma verdade, e a maioria da torcida não viu a entrevista. A maioria da torcida não viu a entrevista, senão o Duda estava rico no YouTube. E eu não falei nada daquilo, e aí termina aquela entrevista dele, pós-jogo, falando que realmente ele pediu para sair. Então ali se criou um clima, porque o torcedor que é paixão, ele não quer responsabilizar o craque do time dele, ele quer responsabilizar alguém. E aí acabou caindo para cima de mim. Não tem problema nenhum em dizer que o Matheus está jogando muita bola. Tem essa questão aí da competitividade que ele tem mostrado, que é impressionante mesmo. Inclusive, João, eu conversei com alguns jogadores do Cruzeiro depois do jogo contra o Sport, e todos que foram titulares contra o Flamengo estavam com muita dificuldade de entrar em campo contra o Sport, menos o Matheus Pereira. O Matheus Pereira estava voando, igualzinho ele estava sempre. Jogou muito para mim jogou mais contra o Flamengo, inclusive, do que contra o Sport, mas todos estavam com muita dificuldade de jogar, perna pesada, desconforto, tanto que o Lucas saiu, né? O Christian ficou no banco e depois saiu, o Vidalba sentiu desconforto no fim do jogo, o Kaique teve dificuldade, né? E o Matheus estava lá inteiro tentando conseguir um melhor resultado para sua equipe. E é muito bom ver o Matheus Pereira jogando nesse nível. Para quem gosta de futebol, para quem é amante do futebol, é muito bom. Com o Seabra, ele viveu um momento especial também, em que o time jogava para ele, né? O Seabra, inclusive, nem tinha uma posição para ele no campo, né? Ele ficava passeando durante ali todo o campo ofensivo, e acho até que ele deu vários lances de genialidade, mas não competia tanto. Hoje ele consegue entregar esses lances diferentes e especiais e também ser competitivo, que é o que o futebol exige, né, nesse momento.
Sem dúvida. Essa data FIFA de agora que está em andamento é uma data FIFA diferente, com prioritariamente poucos jogadores do futebol brasileiro convocados, mas eu espero de fato que, caso esse mês continue com o Matheus Pereira no mesmo nível que ele está vivendo agora, que ele seja convocado pela nova comissão técnica da seleção brasileira, porque é um meia de uma característica diferente dos que estão sendo convocados aí pela seleção nesse momento, e por merecimento, né? Pela bola que está jogando, ele precisa ser valorizado, ele precisa estar presente de novo na seleção brasileira, tem jogado muita bola e tem sido, no momento, o principal jogador do Cruzeiro, o 10, o Matheus Pereira.